Pega a visão do canal do Guerreiro. Ontem, o devocional anterior eu compartilhei sobre a quem nós devemos emprestar o nosso ouvido, contando sobre a afronta que Neemias sofreu diante da reconstrução dos muros. Hoje eu quero compartilhar, farei em duas partes. Aprenda a administrar conflitos, porque eles virão. Eles virão, não tem como a gente fugir, né? Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Jesus tem estratégias para o escape da nossa vida. E eu quero trazer uma palavra baseada em Colossenses 3,13, né? Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é uma ordenança espiritual para que nós possamos estar livres, libertos de ressentimentos, de vários aspectos espirituais e naturais, inclusive enfermidades que bloqueiam a vida da gente. Então, você como eu provavelmente não gosta de conflito, nós não gostamos de conflito. A maioria das pessoas tenta evitá-los. Nós tentamos evitar os conflitos, mas tanto quanto for possível, né? Mas o conflito, irmão, é inevitável, né? Na vida, porque ninguém é perfeito. Então nessa jornada nós precisamos aprender a perdoar. Mas se você deseja construir um futuro melhor e perseguir seu propósito, Deus os chama para suportar e perdoar mutuamente, né? Se algum de vocês tiver alguma queixa contra alguém. Eu vou passar algumas estratégias de vencer o conflito, mas eu quero nesse devocional apresentar através do livro de Neemias algumas circunstâncias que geram conflitos na nossa vida, né? Em Neemias capítulo 5, nós vamos encontrar 4 causas comuns de conflitos. A primeira, que gera conflito em nossos corações, necessidades básicas não atendidas. As necessidades não atendidas podem ser físicas, emocionais, relacionais, sexuais ou financeiras. Elas não atendidas, a pessoa entra em conflito. Na época de Neemias, era uma necessidade física. As pessoas passavam fome. Por isso que nós temos que vigiar com a nossa nação e defender ao máximo estratégias de uma má administração, né? Porque eles estavam trabalhando para reconstruir o muro em Jerusalém, mas enfrentaram fome, né? As pessoas diziam, Neemias 5,2, pois havia alguns que diziam, nós somos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Eles estavam passando fome, e a fome gera conflito, né? E gera também dependência de governos corruptos, porque as pessoas são manipuladas. E eles estavam trabalhando numa reconstrução de Jerusalém e passando essa necessidade. Causas que vieram à tona por conta da desobediência a Deus. Outra coisa interessante, ficar para trás. Quando a pessoa é passada para trás, gera um conflito no coração dela. Ela se sente desvalorizada, desmotivada, né? Então quando você sente que não está tendo nenhum progresso, você se esforça e vê outras pessoas prosperando na tua frente, gera um conflito interior. Fala, puxa, mas eu faço tanta coisa e nada acontece, né? É fácil ficar irritado, principalmente nesse mundo que a esfera é do maligno. Nós somos de Jesus, aquele que entra para a família de Deus, mas ele está enraizado em vários segmentos deste mundo. Ele conquistou, por uma falha do homem, ele conquistou e outorgou esse poder, né? Mas graças a Deus, que maior é que está em nós do que no mundo está, né? Então, as pessoas em Jerusalém, nesse contexto de Neemias 5, estavam cada vez mais endividadas, né, durante a fome. Por quê? Os produtos eram escassos, os preços inflados, e eles diziam, em Neemias 5,3, também haviam que diziam, estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante esta fome. Veja como o império maligno é antigo, né, irmãos? Um governo que teve um peso tremendo de imposto, as pessoas estavam vendendo coisas. Está acontecendo aqui nos nossos vizinhos da Argentina, está acontecendo isso. As pessoas estão passando por circunstâncias semelhantes a Neemias 5. Estão perdendo propriedades, uma alta inflação, se desfazendo de bens, né? Sendo passada para trás, sabendo que há uma impunidade, alguém está enriquecendo nas custas delas, né? Então,
é muito importante, né? Eles não conseguiram acompanhar aquilo que estava acontecendo. Isso gera um conflito interior tremendo. Imagina o que famílias têm passado aqui do nosso lado. Por isso que eles começam a migrar e sair e que nós vigiamos, né? Outra coisa que gera conflito, líderes insensíveis, né? O conflito é inevitável quando as pessoas que têm o poder não fazem nada a respeito do problema. Isso em todas as circunstâncias. Pessoas têm como mudar alguma coisa e elas não fazem. E você vendo aquilo gera conflito. Você fica entristecido, né? Você sabe que aquela pessoa pode mudar alguma coisa, mas a massa, né? Aquele aglomerado de pessoas que estão usufruindo de altas cifras para não fazer nada para o próximo, dominando aquilo que era para ser finanças de investimento para uma nação, estavam sendo corrompidas. E isso, irmão, é terrível. Gera um conflito, porque é uma impunidade, né? Outra coisa, em Neemias 5:4, dizia, né? Havia outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Para pagar tributos, eles pediam dinheiro emprestado para voltar para o reinado. Olha a situação que estava, irmãos. Olha a situação, olha o perigo que é uma nação que se desvia dos propósitos de Deus. Que nós continuemos investindo na nossa nação, orando, para evitar esses conflitos nacionais, né? Outra coisa, né? Embora eles estivessem passando por fome, que não podiam controlar, a liderança não estava dando a ninguém uma redução de imposto. Estava tudo caro e os homens estavam querendo ganhar dinheiro. Isso é terrível. Você vê que várias nações passaram por isso e que nós vigiemos. Outra coisa que gera conflito, né? Sentir-se impotente para mudar as coisas. Pode ser frustrante quando você vê outras pessoas prosperando ao seu redor, enquanto você não consegue nem pagar as suas contas. Pessoas de todo mundo se sentem assim. Isso não é só dessa época não, irmão. Você vê como a Bíblia é um livro maravilhoso. Na época de Neemias, na reconstrução dos muros, o povo passando por isso. Não vamos permitir que nós entramos nesse tipo de conflito. Vamos nos esforçar, irmão, dobrar o nosso joelho. Aquele que tem ido à frente, cada um tem uma maneira que Deus vai trabalhar. Não desista de defender a nossa pátria, para que a gente não entre. E esses conflitos relacionados na Bíblia, que parecem tão distantes em períodos, está acontecendo no mundo em várias partes. Então, agora, na época de Neemias, os ricos proprietários de terras exploravam os pobres. Eles até compravam os filhos do povo, olha a situação, para vender como escravos. E as pessoas diziam, devemos vender, em Neemias 5:5, devemos vender nossos filhos como escravos apenas para conseguir dinheiro suficiente para sobreviver, e não podemos fazer nada a respeito, pois nossos campos e vinhedos já estão hipotecados a outros. São 4 tipos de conflitos que geram muito problema na vida da gente, né? Primeiro conflito, necessidades básicas não atendidas. Segundo conflito, que gera conflito, ficar para trás. Terceiro conflito, líderes insensíveis. E quarto conflito, se sentir impotente. Hoje eu trouxe esse devocional. O próximo devocional é atitudes que nós devemos tomar para administrar esses conflitos e Deus nos dá um escape. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado. Hoje é o último dia do mês de novembro, já vamos entrar de 2022, já vamos entrar para dezembro, e que Deus possa lhe proporcionar um mês abençoado. Que você não aprenda a administrar os conflitos, porque eles virão, principalmente pela falta de posicionamento de uma nação. Compartilhe esse devocional, dê o seu like e envie para mais alguém.